chegou a hora da gente fazer aquela famosa entrega técnica, né? Eu sou Emerson Fonseca, escreve aí embaixo para poder ajudar a gente. Estamos aqui na WLM Scania. Vamos fazer um vídeo. Vai dar um vídeo longo, tá, Brutos? Né? Não deixa de ver, deixa de comentar. Se tiver alguma dúvida, coloca aí nos comentários. Fazer aquela famosa entrega técnica, né? Geralmente os processos de uma concessionária, eles são subdivididos em duas partes. A entrega técnica, que é uma entrega técnica padrão, homologada Scania, e um treinamento operacional que chama Scania Driver Training. Então é uma fase 2. Mas primeiro, antes de você dirigir, você tem que conhecer tecnicamente o veículo. Então essa é uma parte dos trabalhos que a gente faz. E o caminhão a gás talvez seja novidade para muitos, apesar de já estar rodando no Brasil. Geralmente o Scania você tem controles e chaves. Um toque tranca todas as portas, um toque destranca só lado do motorista, 2 toques destranca lado do passageiro. Aqui acende a luz de segurança. O que é a luz de segurança? O sol está iluminando aqui, ó, mas eu acho que dá para vocês perceberem em vídeo, ó. Quando eu aperto ele, acende essas luzes de segurança e a parte inferior. Isso aqui não destranca o veículo e serve para você localizar o veículo entre outros aí. Beleza, vou desabilitar. E aqui faz o checklist de lâmpadas, que é o checklist de faróis. Não sei se dá para ver em vídeo, mas ele começa a acender todos os faróis, que é a guia de faróis. Não sei se dá para ver em vídeo, cara, porque o sol tá refletindo. Luz baixa, baixa, alta. Ele faz o checklist de lâmpadas e faróis, é bem interessante. Esse modelo a gás aqui, Bruts, ele já está montado na cabine R, modelo 410 cavalos, motor 13 litros, motor 6 cilindros em linha Scania, genuíno a gás. É um motor ciclo Otto, é um motor diferente do ciclo diesel, ele possui velas de ignição, então ele é um motor totalmente construído para o gás, montado no 410 cavalos, né, 6 cilindros em linha. Um motor que está trabalhando aí com potência máxima 1.900 rotações por minuto e tem um torque máximo de 2.000 Nm com torque aplicado de 1.100 a 1.400 rotações por minuto ali. Então é um motor 13 litros, motor 6 cilindros em linha. As conferências básicas de uma entrega técnica padrão, deixa eu destravar aqui para vocês, ó. Vou abrir aqui, ó. Você abre a grade frontal dele e é bem tranquila. As conferências básicas é a mesma de um cavalo mecânico a diesel, é bem padrão o sistema. Você vai ter os sistemas básicos aqui, máximo e mínimo de abertura aqui do líquido de arrefecimento, né? Máximo operacional, mínimo ali vai acusar abaixo do mínimo, acusa no painel, né? Toda vez que vocês forem completar, toma muito cuidado, não abra isso aqui com alta temperatura, tome muito cuidado sobre isso aqui. E os procedimentos de bascular a cabine, sempre quando vocês forem bascular qualquer cabine Scania, vocês abram essas duas abas laterais aqui, ó, abram elas, pegam os 2 bastões, juntam eles, do lado do farol aqui, ó, você tem um ponto de basculamento, você vai precisar de um L, o L está debaixo da cama para você pegar ele, pega o bastão, coloca no L, vem e bascula a cabine. É muito simples de fazer o basculamento dela. Você tem esse primeiro filtro aqui, ó, que é um filtro de pólen, né? Um filtro da cabine, do ar-condicionado. Só você tirar as travas e trocá-los se for necessário. E o sistema de nível de óleo, para poder você conferir, você consegue conferir o nível de óleo pelo painel. Dá para puxar a vareta? Dá para puxar, mas você tem que bascular a cabine para puxar a vareta. O procedimento padrão aí, Scania, esse novo procedimento. Bem tranquilo, a captação dele aqui é bem simples, os processos aqui. Na lateral do veículo, você vai ter controles de bancos, né, que você pode apresentar para o motorista ou pode apresentar para o cliente, né? Todo o ajuste de banco está aqui, ó. Tá ventando um pouco, mestres? Então você tem todo o ajuste de banco disponível aqui, ó. 9 alturas diferentes. Tem ajuste para lombar. Se for um banco mais completo, você vai ter aqui ajuste de temperatura, né?
ventilação de aquecimento do banco, enfim. Aqui tá no banco convencional. Vou dar partida nele aqui, ó. Lembrando, né, o veículo tá com freio de estacionamento puxado, o veículo está seguro. E aqui você vai ter ajuste de suspensão pneumática traseira, que ele tem suspensão pneumática traseira. Você consegue subir ela. Mas para que serve se subir uma suspensão? Serve para você fazer o engate ou desengate da carreta com mais facilidade, com mais precisão, né? Você consegue descer ela, ele vai descendo lentamente. Tem um vídeo específico explicando sobre a suspensão pneumática de cavalos mecânicos. 4 memórias, memória 1, memória 2, memória 3 e 4. O procedimento de segurança aqui é sempre nivelar. Tem que nivelar a suspensão após você desengatar um veículo, por exemplo, tem que nivelar ele. Ou carregar um veículo, sempre tem que nivelar. Ó, nivelou, tá padrão. Como ele é magnético, ele mesmo se prende em cima aqui do extintor e tudo mais. Você tem um atalho de suspensão aqui também, ó. Quando eu estiver aqui dentro, eu mostro pra vocês o atalho de suspensão. Lembrando, né, o ronco do veículo, o motor a gás, é um motor bem silencioso. É um motor que está trabalhando aí 20% aí mais silencioso, né, a nível de acústica do motor aí é bem tranquilo. Tem um procedimento básico de segurança aqui da chave geral. Toda vez que vocês precisarem de abastecer o veículo, tem um vídeo de abastecimento anterior a este aqui, mas o abastecimento padrão de um veículo a gás, você tem que descer do veículo, tirar os componentes eletrônicos deles, vir aqui, ó, e desligar a chave geral, que é um procedimento de segurança. Vai dar 3 estralinhos aqui, ó. Desliga a chave geral, acompanha o frentista do abastecimento, eu vou mostrar pra vocês. Aqui, ó, tá montado com entrechos maior, que é 3.950 milímetros, o entrecho dele é bem grande, que ele tá com maior PET de gás. Ele tá com 8 cilindros de gases, né, movido a GNV ou a biometano ou biogás. E o GNV, que é o gás natural veicular, ele vai estar aqui, ó. Esse sistema de gás aqui, ele tá sob pressão. Então aqui você tem um sistema de alta pressão de injeção com válvulas de segurança, que são válvulas programadas. Ou seja, essas válvulas de segurança aqui são válvulas que têm dispositivos a mais de segurança, não é qualquer válvula. Então, assim, no ato do abastecimento tem procedimentos de segurança que eu vou mostrar para vocês lá. Ele trabalha sob pressão, então aqui ele tá com uma pressão de aproximadamente 200 bar de pressão, né? Então ele tá bem pressurizado o sistema de GNV. Aqui está abastecido real com GNV, que é o gás natural veicular, mas pode ser abastecido com biogás, biometano, que são gases aí derivados aí de seres humanos, derivados de animais ou de lixo doméstico, né? Usinas aí que processam biogás aí pode ser abastecido. Montado no motor 13 litros, 6 cilindros em linha, câmbio 12 marchas com retarder. O motor OC13, que é um motor a gás genuíno Scania, não possui freio motor na construção mecânica dele. Então não possui freio motor na matriz mecânica, porém possui freio auxiliar retarder de alto rendimento. Aqui você vai ter um freio auxiliar retarder aqui, que é um modelo R4100D, né? R4100D com 670 HPs aí de frenagem. Então realmente é animal o retarder dele. Tá montado no sistema de freios a disco, né? O sistema de rodas aí. E no famoso canelinha, né? Que são eixos traseiros sem redução no diferencial, na ponta do eixo aqui, né? Então realmente muito bom de média, por sinal. Não é à toa que se monta em cavalos mecânicos aí 450 aí, é o rei, né? Suspensão traseira pneumática, tá com freios eletrônicos EBS. Então ele tem freios eletrônicos que o freio eletrônico ABS, ele tem uma distribuição de frenagem bem melhor que o ABS. Suspensão traseira aqui tem o suspensor, a suspensão é pneumática, na frente está na mola. Quando vocês forem abastecer, né, fazer o acompanhamento de abastecimento, para quem não viu o vídeo anterior, eu recomendo a ver. Os cilindros de gás aqui são cilindros de alta pressão, podendo trabalhar aí numa pressão de trabalho de até 200 bar na linha de alta pressão.
Esse veículo aqui ele tem uma linha de baixa pressão e uma linha de alta pressão. Essas tubulações que vocês estão vendo aqui de inox aqui, ó, é tubulação de alta pressão, podendo estar trabalhando aqui pressurizado até 200 bar de pressão ali. E são válvulas de segurança. Quando você desliga o veículo, automaticamente, né, você tem um fechamento de solenoides. Você vai ter o fechamento de solenoides principais, você vai ter o fechamento de solenoide na linha de baixa pressão, para poder você manter o veículo aqui, né, 100% seguro ali. Aquela pergunta básica que vocês vão me falar: Emerson, em caso de acidente, se houver um cisalhamento, né, com um corte aqui da linha de alta pressão, o que vai acontecer com os cilindros? Cada cilindro desse aqui, ó, cada um tem uma válvula específica de segurança. Essas válvulas de segurança aqui, ela tem dentro, entre a válvula de segurança e o cilindro, ela tem uma válvula que capta o excesso de fluxo de gás, caso exista um rompimento ali. Então aqui tem uma válvula de segurança que é o excesso de fluxo. Tá vendo esse pequeno nip aqui, ó? Aí você tem a válvula de segurança que capta o excesso de fluxo da linha de gás, né? Uma sobrepressão, uma pressão extrema aqui na linha de gás, ela vai dar o excesso de fluxo, né? Que é o controle do fluxo de gás para não dissipar o gás de uma vez. Você vai ter essa pequena válvula aqui do alívio de pressão. Então ela controla o alívio de pressão para não dar sobrepressão no sistema. E aqui atrás, ó, uma válvula pequena aqui, ó, você tem uma válvula de alívio por temperatura. Então se vier uma temperatura muito alta de baixo para cima aqui, ou enfim, uma temperatura, né, um incêndio, alguma coisa assim, você tem uma válvula para despressurizar cilindro por temperatura também, né? Então todo esse sistema de gás aqui na linha de alta pressão, ele é direcionado para um painel de gás. Aqui debaixo da estrutura tem um painel de gás. Então você vem linha de alta pressão pressurizando 200 bar ali de pressão. Você tem uma válvula de fechamento manual, né? Caso exista, por exemplo, eu preciso fechar por medida de segurança cilindros individualmente, fazer uma manutenção, alguma coisa mais avançada, você tem essa válvula aqui, ó, que é de fechamento manual. Você pode vir e rodar ela como se estivesse fechando um botijão aí, um botijão de gás, um cilindro de gás. E aqui também você tem uma válvula de fechamento manual, ó. Tanto é que quando você for fazer uma manutenção no veículo, no motor do veículo, na linha de baixa pressão que seja, você tem que fechar essa válvula manual que está aqui embaixo. Dá para vocês verem. Tem um manômetro de pressão, vocês podem perceber que ele está pressurizado, né? A pressão dele está quase 200 bar, ó. Dá para vocês verem, tá quase 200 bar de pressão aí. Então a linha de alta tá mandando pressão para ele tá identificando a pressão. Ele passa por um redutor de pressão, reduz a pressão de 200 bar para 7,7 bar e meio, 7,3 bar ali. Passa por um sistema de filtragem, tem uma solenoide de fechamento para depois subir para o motor, né? Para uma flauta, um sistema de gás ali da linha de baixo. Beleza. Para abastecer o veículo é muito simples. Agora que vocês conseguem saber mais ou menos o fluxograma do gás, né, da onde que entra o gás, como que o gás vai para o motor, Emerson? É pressão, né? O próprio sistema pressurizado aqui da linha de alta vai lá para o painel de gás. O painel de gás filtra, reduz, né? Faz a redução da pressão, filtra e manda para o motor, né? Então o sistema é bem tranquilo. O motor é um ciclo Otto, aí vai entrar mistura ar, combustível, enfim. Aqui você vai ter o sistema de abastecimento do gás. Tem um vídeo específico no canal detalhado sobre como que abastecer. Resumidamente, ó, você tem dois sistemas de abastecimento. Você tem esse primeiro bico aqui, ó, que é o NBR, que é o bico brasileiro. Toda vez que for abastecer por aqui, tem que fazer o aterramento, sempre aterrar, tá? NBR, que é o bico brasileiro. E esse bico aqui que é o NGV2, que é um bico muito derivado da Europa. Aqui no Brasil ainda você provavelmente você já está encontrando já nos postos de combustíveis. Ele é um bico aqui que tem uma vazão alta, então ele dá para você abastecer num tempo menor. Quando você está com 8 cilindros cheios de gás, né, todos os pets de gás aqui abastecidos, o tempo de abastecimento nesse bico maior aqui é de aproximadamente 10, 12 minutos, aproximadamente.
Depende muito da pressão do compressor do poço de combustível. O NGV2, como o bico é mais fino, né? Dependendo da pressão que vier para cá, você vai ter um abastecimento aí aproximado de 30 minutos, 35 minutos, que é o time de abastecimento, conforme a temperatura ambiente possa, né, ser programado aqui os 226 metros cúbicos de gás. Tranquilo? Que a capacidade máxima aqui dos metros cúbicos é 226 metros cúbicos. Em litros, 944 litros, que cada cilindro desse pega aqui, como esse aqui é um modelo Y118, pega 118 litros individualmente. Ele tem um peso físico, né, de 97 quilos. Então o que a gente precisa é da metragem cúbica. Metragem cúbica aqui é 226 metros cúbicos, trabalhando com a pressão de trabalho de aproximadamente 200 bar. Esses são os procedimentos de segurança. Não deixa pessoas dentro do veículo, né? Desliga a chave geral, tira componentes eletrônicos dentro do veículo e abastece naturalmente. Bem simples o processo. O interior dele é bem tranquilo de lidar, muito simples de trabalhar. Vou ligar a chave geral aqui de novo, ó. O interior dele é o mesmo de um 450 cavalos ou de um 410 cavalos no diesel, mesmo interior. A acústica dele é tão boa quanto os outros, ó. Realmente a acústica dele não tem nada a desejar, ó. Vou girar a chave, ele vai fazer a leitura de bordo. Acredito que a imagem vai estar boa. Vou dar partida no bruto aqui, ó. Beleza, bruto funcionando. Quase você não ouve o barulho do motor, né? Ó. Você ouve mais o barulho do ar-condicionado do que do próprio motor, né? O isolamento acústico aqui também ajuda demais. Então é um motor genuíno Scania a gás, 410 cavalos. Toda vez que vocês forem abastecer, vocês vão perceber uma mínima variação do gás lá no sensor de pressão aqui, que é o marcador do gás. Então aqui dentro do painel aqui, ó, você vai ter o marcador de gás, GNV ou biometano, que seja o que tiver, e a porcentagem de gás real. Aí, eu acabei de abastecer, né? Cheguei na garagem, tava 100%, caiu ali para 95% ou caiu para 90% ali. Ele variou ali a pressão. Por que ele pode variar? Porque quando você vai abastecer os cilindros de gás, você tem o fator temperatura, né, que impacta muito nas moléculas de gás ali. Então o fator temperatura com a pressão, né, você tem aí, você pode ter ali o que acontece, o gás entra para o cilindro, né, e como existe na física, né, existe um atrito do gás, vai existir um atrito do gás com a parede do cilindro. Esse atrito ali, ele pode gerar sim um aquecimento, uma temperatura considerável. Você vai colocar a mão ali no cilindro do gás, você vai ter uma temperatura ali um pouco maior ali quando ele vai enchendo o PET de gás. E essa temperatura, depois que você encheu o PET de gás 100% e passar ali 1 hora, 2 horas, você chegar lá e apalpar e ver que a temperatura baixou, você vai ver aqui que o sensor de pressão ele vai diminuir um pouco a pressão do gás. Não é que vazou o gás no cilindro, é que a temperatura caiu, né? A pressão também caiu e as moléculas têm uma retração que é natural de dentro do cilindro. Aí você vai ter um número menor de abastecimento. Ele pode variar um pouquinho. Ele pode variar a vídeo manual de 5 a 25% de variação. Beleza? Então o processo aqui é muito simples, ó. É um veículo que não possui freio motor, né? É um veículo que o motor a gás não recebe freio motor na construção mecânica dele, na construção periférica ali dele. E você vai ter retarder, é um retarder bruto, né? Aqui é 4.100 Nm, trabalha com 5 estágios aqui, então realmente aqui a pressão é muito boa. E o retarder é Scania, genuíno, o retarder é acoplado na caixa de marchas e o retarder tem também função automática. Trabalho com câmbio 12 marchas. Mas como que eu faço para engrenar o veículo a gás? N de neutro, D de driver. Ele coloca lá 4ª marcha, modo automático. No modo automático ele mesmo faz as marchas para você sequencialmente, mas você pode sim, com total liberdade, vir aqui e interagir com ele, que ele aceita também.
As trocas de marcha são rápidas, são precisas, ó. Então é muito tranquilo. Para fazer ré é só colocar neutro e colocar ré. Também muito simples, sem mistérios. Para operar ele no modo, nos modos de trabalho, você vai ter modos aqui, ó, que é o modo economia, modo padrão, modo potência. O ideal é que você trabalhe entre o modo economia e o padrão, sempre interage entre os modos e tudo mais. Você vai me perguntar assim, Emerson, qual que é a autonomia de um caminhão a gás, né? Que todo mundo quer saber. Com todos os cilindros de gás cheio ali, né? Com seus 226 metros cúbicos de gás abastecido, enfim, tanque de gás cheio, você pode ter uma autonomia via manual, né, via leituras aí de até 500 km, se for, né, o Y118, que se for esse modelo aqui, de até 500 km, tranquilo. Se for no GNL, que é o gás líquido, né, que é outra construção aí, você vai ter uma autonomia bem maior aí, acima de 1000 km aí aproximadamente. Como que a gente faz para ver a média do caminhão a gás? Aqui, brutos, ó, para quem está no canal já conhece, mas aqui tem, ó, Hill Hold, que é o assistente de partida em rampa, veio neste veículo. Tem o suspensor convencional, tem bloqueio, tem TC, que é o controle de tração, transferência de carga, ar-condicionado digital, central de bordo aqui, ó. Central de bordo, ela é touchscreen, você consegue navegar nela. Se apertar o fone aqui, quando ela está disponível, tem Bluetooth também, micro SD. Isso aqui é normal, né, de um Scania nova geração. Para poder saber a média do veículo é muito tranquilo, né? Vocês podem vir aqui, ó, ali é o consumo instantâneo, aqui está marcando quilograma por hora. A estradinha aqui você consegue ver a média de combustível, né? Ele rodou 5 km, né? Ele teve um consumo médio aí de 0,6 quilômetros por quilograma. E teve um total de quilos, né? Que a medida está ali em quilos. Mas como que eu faço para saber a média de operação quando eu estiver navegando com ele ali, para poder sangrar a média do veículo? Você pode vir aqui, ó. Você pode vir nessa estradinha, mas como os dados ali foram zerados, eu vou vir aqui no histórico. Eu vou vir aqui em configurações, vou vir aqui em configurações de bordo, né? Computador de bordo. Vou vir ali no item 3 e vou ver o histórico dele. Esse histórico aqui fica mais fácil de fazer ali, que como não foi, como do lado de lá foi zerado, eu consigo puxar por aqui, ó. Rodou 42 mil quilômetros com velocidade média de 47 por hora. Fez um consumo médio de 3,2 quilômetros por quilograma. Então a medida é um pouco diferente, quilômetros por quilograma. Como que eu faço para saber metros cúbicos, né? Já que o veículo está abastecido com gás. Você vai pegar, é simples, você vai pegar 3,2 e dividir por 1,2 para você ter ali a conversão, né, para metros cúbicos, né? Ao invés de ser em quilograma, vai ser em metros cúbicos. Então você vai dividir 3,2 dividido por 1,2, você vai ter o consumo real dessa máquina aqui em operação, beleza? Aí isso pode variar peso, rota, topografia, motorista, se ele está treinado, se ele não está treinado, enfim. Isso aí é o assunto para a segunda fase, que é o Driver Training, onde a gente vai pegar um motorista, vai rodar com ele na pista para poder ensinar técnicas operacionais de uma condução econômica ou extra econômica, assim como vocês queiram dizer aí no mercado. Beleza. Retrovisores individuais, eletrônicos para cada lado aqui, ó. Você vai ter sistema de guias de faróis, que é o sistema de iluminação, né? Sistemas de iluminação auxiliar, que é esse primeiro botão aqui, ó. Você vai ter luz de neblina, você conhece muito popularmente como milha, luz de retroneblina, que a luz traseira fica intensa, luz do teto, que é aquela luz que vocês gostam muito de lampejar assim na estrada. Você pega e lampeja, ela pulsa lá nas placas dos veículos. Você já tem uma alteração, não sei se a câmera vai pegar, mas enfim, você tem todas as tecnologias disponíveis aqui. Você vai ter um atalho de suspensão aqui também, ó, disponível para vocês, ó. Sobe suspensão, desce suspensão, memória 1, memória 2, nivelador principal, que é esse aqui, ó, para aquela luzinha ali apagar, aquela luzinha ali apagando, você tem que apertar sempre o nivelamento principal. A cabine é uma cabine R, né? Essa cabine é uma cabine bem espaçosa. Tem um espaço legal, tem uma cama boa, dá para montar com geladeira, com duas geladeiras. Esse aqui tá sem geladeira no momento. Enfim,
Acho que esse é o princípio básico de uma entrega técnica padrão, né? Uma entrega técnica onde você... Lógico que se a gente for ficar aqui, eu vou ficar aqui 3 horas, 4 horas explicando para vocês, que é muito detalhe. Mas em vídeo fica cansativo, né? Vocês não vão conseguir ver o vídeo todo aí. Mas enfim, regulagem aqui do defletor superior, você pode regular. Você pode pegar essa manivela pequena e rodar ela, você pode regular. Mas esse é o princípio básico de uma entrega técnica padrão que eu queria fazer para vocês, beleza? Lógico que tem muito mais. Se a gente for brincar, a gente vai bascular, enfim, a gente vai falar sobre motor. Vamos ficar aqui 10 anos aqui falando e a gente não vai parar de falar. Tranquilo, Bruce? Então espero que vocês tenham curtido. Deixa o like para poder ajudar. Escreve aí embaixo, coloca aí o que faltou, coloca aí o que vocês têm curiosidade sobre o sistema de gás, né? O funcionamento do gás aí. Eles são procedimentos básicos. Fica com o ronco do Bruto aí, por mais, é isso aí, tá, Bruce? Muito silencioso, né, cara? E é isso aí, mestre. Tamo junto, fica com Deus, até a próxima. Valeu, fui!